Muitos passam pelo esporte a motor e deixam suas marcas eternamente. John Barnard é uma dessas pessoas. Duas de suas criações deram novos rumos à Fórmula 1. O chassi composto de fibra de carbono, visto pela primeira vez em 81 com a McLaren, e a caixa de câmbio semiautomática que ele introduziu com a Ferrari em 89. Um pouco mais sobre o projetista, que completa 77 anos nesta quinta-feira, em nosso vídeo de hoje. Terça-feira, 2 de maio de 2023, e este é mais um Personagem de Terça. Salve a todos os nossos ouvintes, todos os nossos seguidores, sejam todos bem-vindos. Eu sou o Rodrigo Vilela. Está começando mais um Personagem de Terça, mais uma vez dia de a gente relembrar um grande nome do esporte a motor. Antes de começar, aquele pedido de sempre, deixem o like nos nossos vídeos, compartilhem nosso conteúdo, inscrevam-se no nosso canal e ativem as notificações. John Barnard nasceu no bairro de Wembley, em Londres, em 4 de maio de 1946. Obteve um diploma da Watford College of Technology na década de 60 e, ao contrário de muitos dos seus contemporâneos, ele não seguiu uma longa carreira acadêmica, optando por ingressar na General Electric Company. Em 68, Barnard foi recrutado pela Lola Cars, em Huntingdon, como designer júnior e começou a trabalhar em muitos dos projetos do fabricante de chassis, incluindo modelos de Fórmula V e vários carros esportivos. 4 anos depois, o projetista se juntou à McLaren e permaneceu por 3 anos nessa primeira passagem pela equipe de Woking, trabalhando ao lado de Gordon Cuppuck no projeto do M23, campeão em 74 com Emerson Fittipaldi, e também em projetos da equipe na IndyCar. Em 1975, Barnard foi contratado pela Parnelli Jones, que obteve relativo sucesso com o VPJ4, que conseguiu a 4ª colocação no GP da Suécia de 75 com Mario Andretti como o melhor resultado. Com a saída de Maurice Philip da equipe, Barnard modificou o projeto para adotá-lo na IndyCar, onde o time chegou ao topo em 80 com Johnny Rutherford conquistando as 500 milhas de Indianápolis e o título daquela temporada. O sucesso de Barnard rapidamente chamou a atenção de Ron Dennis, que o trouxe para a segunda passagem pela McLaren. Ali nascia o MP4/1, o primeiro chassi composto de fibra de carbono da categoria, ao lado do Lotus 88. O chassi foi construído pela Hercules Aerospace nos Estados Unidos, que patrocinava o time. Steve Nichols, ex-aprendiz da Hercules e então engenheiro da McLaren, aconselhou Barnard a optar pela empresa estadunidense, que estava disposta a aceitar o desafio. O sucesso foi imediato e a segurança do monocoque, que ainda não havia sido testada, foi posta em prática em Monza, quando John Watson saiu ileso de um grave acidente na curva de Lesmo. Em poucos meses, o design foi copiado por muitos dos rivais da McLaren e foi determinante para o retorno de Nick Lauda às pistas. Em 83, Barnard foi pioneiro na forma de garrafa de coca dos sidepods, ainda visível até hoje. Sob a batuta de Barnard, a McLaren se tornou a grande força da categoria com tricampeonato de pilotos entre 84 e 86. Durante sua passagem pela equipe, seus carros conquistaram 31 vitórias. Muito do poderio deve-se ao motor TAG Porsche, financiado por Mansour Ogier e construído com especificações de Barnard para os modelos MP4/1E e MP4/2. Mas a relação entre Barnard e Dennis havia se deteriorado e ainda durante o ano de 86, no GP da Alemanha, John anunciou sua mudança para a Ferrari. A escuderia italiana passou toda aquela temporada sem uma vitória sequer e Barnard conseguiu colocar seu método de trabalho com bastante eficiência. O projetista abriu um escritório de design em Guildford, na Inglaterra, que serviu como uma, digamos, subsede dos projetos ferraristas. Sob sua gestão, Gerhard Berger conquistou 2 vitórias em 87, no Japão e na Austrália, e em 88 venceu em Monza, tendo Michele Alboreto em segundo na única prova não vencida pela McLaren, que dominou aquela temporada. Barnard nunca escondeu que, apesar do crescimento da Ferrari, ele pouco pôde fazer com os projetos de ambos os anos. Em 87, o chassi já tinha sido desenhado por Gustav Brunner, e em 88, o foco principal dele foi projetar o carro de 89 para estar em conformidade com os novos regulamentos de motores da FIA, já que aquela temporada era a última dos motores turbo. Barnard irritou muita gente dentro da equipe. A própria opção de trabalhar na Inglaterra e não na Itália
fez o projetista ficar afastado do time. Barnard argumentou que isso permitia que mais trabalho fosse feito no projeto do carro sem as distrações da fábrica e principalmente da imprensa italiana, que era conhecida e é até hoje por criticar qualquer falha da Ferrari. Ele também proibiu a tradição de longa data da equipe de servir vinho na mesa de almoço dos mecânicos durante os testes, algo que se mostrou impopular entre os mecânicos da equipe, em sua maioria italianos. Pois bem, em 89, mais uma revolução com a assinatura de Barnard adentrou as pistas. O câmbio semiautomático com as marchas acionadas por duas alavancas no volante. O temor de todos era a resistência do equipamento, que quebrou demais durante os testes, e a aposta era de que a invenção fosse abandonada rapidamente. Mesmo com Nigel Mansell vencendo logo na abertura da temporada em Jacarepaguá, vieram 5 abandonos em sequência até que o problema de alimentação da bateria para o novo sistema fosse resolvido. E a partir de Paul Ricard, o sistema mostrou sua verdadeira força. Até aquele momento, o time tinha apenas 21 pontos, mas depois da França, a Ferrari somou 39 pontos, com mais uma vitória de Mansell na Hungria. Berger, que havia se acidentado gravemente em Imola, conseguiu retornar rapidamente já na etapa do México, completou sua primeira prova em Monza e venceu em Estoril. Ao final, a terceira colocação no campeonato de construtores foi comemorada. Mas Barnard se encheu, em especial da aporrinhadora imprensa italiana e das inúmeras críticas durante os testes do câmbio semiautomático, que viraram manchetes em várias oportunidades. Uma chance de voltar a trabalhar para uma equipe britânica surgiu e em 90, Barnard foi para a Benetton. Junto ao designer-chefe, Rory Byrne, o B190 encerrou aquele ano, vencendo em Suzuka e em Adelaide, fazendo a equipe terminar a temporada na terceira colocação. Em 91, Barnard aperfeiçoou o conceito do bico nariz de tubarão implantado por Harvey Postlethwaite na Tyrrell no ano anterior. A partir daí, a Benetton tornou o conceito padrão em todos os carros e hoje é praticamente regra para os monopostos. Com o B191, Nelson Piquet venceu pela última vez na Fórmula 1 em Montreal e no ano seguinte o B192, com a ajuda de Barney e também de Ross Brown, foi o responsável pela primeira vitória de Michael Schumacher em Spa-Francorchamps. Brigas com o chefe da equipe, Flávio Briatore, por questões financeiras, fizeram Barnard retornar para a Ferrari em 93. Com o time novamente em crise, ele conseguiu, de novo, impor seus termos de trabalho e abriu um novo escritório técnico na cidade de Surrey, chamado Ferrari Design and Development. Em suas mãos, com o 412 T1B, a Ferrari retornou ao topo do pódio no GP da Alemanha de 94 com Berger. Em 95, o novo modelo, o 412 T2, deu a Jean-Alesi a sua única vitória na Fórmula 1 no GP do Canadá. Só que a equipe italiana começou a passar por grandes mudanças em 96. Jean Todt, o chefe da equipe, começou a construir um escritório de design em Maranello. Barnard se recusou a ir para a Itália e o F310B acabou sendo o último projeto dele para a Ferrari. Naquela temporada, Byrne se tornou designer-chefe e Brown o diretor técnico, ambos levados da Benetton a pedido de Michael Schumacher. Com o modelo, o piloto disputou o título de 97 até a última prova em Jerez de la Frontera, mesmo que depois da tentativa de batida proposital em Jacques Villeneuve, ele tenha sido desclassificado da temporada. Barnard comprou a FDD da Ferrari e transformou na B3 Technologies. Nela, Barnard trabalhou para a Arrows na temporada de 98 com o A19, que conseguiu uma excelente quinta colocação com Pedro Paulo Diniz no caótico GP da Bélgica. Foram os últimos pontos conquistados por um carro integralmente projetado por ele. A parceria com o time de Tom Walkinshaw logo foi desfeita, porque a Prost também contratou a empresa de John para seus carros a partir de 99. Barnard trabalhou como consultor técnico da equipe francesa até 2001, quando o time pediu falência. Ele então se mudou para a MotoGP, tornando-se diretor técnico da Team Roberts, de propriedade do campeão mundial Kenny Roberts, ficando por lá até o fim da equipe, em 2007. No início de 2008, Barnard vendeu a B3 e mudou-se para o ramo de desenho de móveis, em parceria com o renomado designer Terence Woodgate. Em 2018, lançou a sua biografia escrita por Nick Skins, intitulada The Perfect Car. Teve a cooperação tanto de Barnard quanto de seus pilotos, rivais
e membros das equipes pelas quais passou. Muita gente maldosa na Fórmula 1, aliás, dentro do esporte a motor é o que mais tem gente maldosa, acredita o John Barnard apenas a um projetista que sempre entregava seus projetos com atraso. Mas, óbvio, se trata de uma grande injustiça a um cara que revolucionou. Mas não precisa ser colocado. Chassi de fibra de carbono e o câmbio semiautomático. São duas coisas criadas por ele que até hoje existem na Fórmula 1 e são regras, ninguém consegue fugir disso. Então ele revolucionou a categoria. É assim que ele tem que ser lembrado. Gostaram, pessoal? Terça-feira que vem tem mais um personagem da história. Lembrando sempre, todo o nosso conteúdo pode ser ouvido no YouTube, nas plataformas digitais ou então assinando o nosso feed is.gd/programa Papo Veloz. Sigam também nossas redes sociais, estamos no Facebook, no Twitter, no Instagram e no TikTok. É só procurar a gente por PGM Papo Veloz. Um grande abraço a todos e até quinta-feira. Tchau!